Vou falar com vocês como é empreender com direção divina, tendo Deus como sócio. Fiquem comigo porque vai ser incrível e daqui a alguns minutos eu já vou chamar aqui o nosso convidado especial e eu tenho certeza que vai ser incrível, vocês vão amar. Vamos chegando, galera. Bom dia, boa noite. Não é bom dia, boa noite, boa noite. Bom dia, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, turma. Hoje eu vou falar com vocês como é empreender com direção divina, tendo Deus como sócio. Assunto super importante, tá? Fiquem comigo porque eu tenho certeza que vai ser incrível. E logo mais eu vou chamar aqui o meu convidado especial para a live de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma pessoa que é super especial para mim e tem um conteúdo extraordinário. Vamos chegar, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Tema poderoso, é isso mesmo, Gislaine. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhar a live. Vamos compartilhar, vamos pra cima. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Vamos pra cima. Compartilha a live, pessoal. Vamos pra cima. Pessoal, é o seguinte. Mais uma vez, hoje eu vou falar com vocês como é empreender com direção divina, tendo Deus como sócio. E fique comigo, tá? Fique comigo porque vai ser incrível, eu tenho certeza absoluta. E daqui a alguns minutos eu vou chamar aqui o meu convidado, que eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo dele. Boa noite, turma. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. E se você já está aqui, isso diz algo muito importante sobre você, tá? Você não quer apenas crescer, você quer crescer da forma certa. E ó, palmas para você que tem decidido buscar conhecimento e tem tirado tempo para sentar para aprender, tá? Eu saiba que Deus sempre honra aquele que se movimenta com constância em busca de uma vida melhor. É isso aí. Palmas para vocês que estão aqui sentados para aprender e buscando conhecimento. Deus vai te honrar. Eu tenho certeza absoluta, Deus vai te honrar. Já compartilha essa live que vai ser incrível. Mais uma vez, hoje eu vou falar com vocês como é empreender com direção divina, tendo Deus como sócio. Fiquem comigo, porque vai ser incrível. E daqui a alguns minutos, daqui a pouco, eu já vou chamar aqui o meu convidado especial da live de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão amar e ele tem um conteúdo incrível, é uma pessoa que eu admiro bastante. Boa noite, turma. Boa noite, Giovanni. Beijo, meu lindão. Príncipe do Altíssimo. Como eu já disse, como se vocês estão aqui dispostos a crescer, saiba que Deus vai te honrar. É sobre isso aí. Bora lá? Vamos começar? Vamos perder tempo não? Vamos chamando a galera, vamos convidando as pessoas. Que eu já vou começar. Bora! Gente, nas 3 últimas lives que eu fiz agora recentemente, eu falei sobre a diferença entre ser rico e ser próspero. Falei sobre família como fundamento e sobre deserto como a preparação. E se você não teve ainda a oportunidade de assistir, todas as 3 lives estão salvas aqui no meu Instagram. Volte lá quando você tiver um tempo e assista porque o conteúdo está incrível. E tudo que eu falei lá e eu vou falar hoje está aqui no meu livro, As 12 Leis do Empreendedor de Sucesso. O link está na bio aí do meu Instagram. Já corra lá, já garanta a sua cópia porque tem chaves poderosas que vão, de fato, destravar o seu destino. Eu tenho certeza absoluta disso. E hoje eu pretendo ir com vocês no nível mais profundo. Quem está comigo? Todos estão me ouvindo bem? Bota o joinha aí. Porque hoje nós vamos mais fundo. Como diz o meu amigo Malaquias, o pau vai torar. Vamos para cima. Vamos para cima. Sempre há algo a mais, né, para você entregar, além daquilo que é pedido. E existe uma pergunta por baixo disso tudo, e foi uma pergunta que eu demorei anos para conseguir responder com muita honestidade. Eu tive que passar por um processo para hoje conseguir responder isso, e eu confesso para vocês que antes eu nem não sabia disso.
E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu quero a honestidade de vocês, eu quero que vocês respondam aqui nos meus comentários. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua empresa, dos seus negócios, da sua casa? Quem está no controle? Responde aqui nos comentários. Quem está no controle? E eu não estou perguntando quem assina os contratos, não, tá? Quem bate o martelo, quem aparece aí no CNPJ da empresa. Eu estou perguntando quem realmente comanda as suas decisões. Quem tem comandado as decisões da sua vida? Quem tem te direcionado? Quem tem te orientado para que você tome as suas escolhas? Quem tem determinado a direção do seu negócio? Comenta aí, me conta. Gente, enquanto eu estava no volante, eu cresci. Mas eu também errei muito. E eu perdi quase tudo. Eu perdi e quase destruí tudo. E aquilo que que era importante para mim, eu quase perdi, que era a minha família. Foi logo que eu decidi sair do volante e coloquei Deus no centro, que as coisas começaram a alinhar de verdade. Responde aí nos comentários. Quem está, de fato, no controle da sua vida? Antes de começar, me conta aí. Quem está? Comenta para mim aí. Qual é a maior decisão que você está enfrentando no seu negócio hoje, que você precisa tomar e você ainda está em dúvida? Escreve aí nos comentários. Qual a maior decisão que você está enfrentando no seu negócio agora, que você precisa de tomar uma decisão e você está em dúvida? Não sabe realmente de fato qual decisão tomar? Escreve aí nos comentários. Boa noite, Joelma. E você quer saber um problema real? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando eu tentei empreender sem Deus no centro. Eu achava que estava tudo certo. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Como eu já disse aqui nas lives anteriores, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2002. Eu cheguei sem falar inglês, sem ter uma casa fixa para morar, sem plano B. Eu literalmente vim e queimei o barco. E eu fui trabalhar como peão de obra, como ajudante pedreiro. Como já disse aqui, um amigo falava que eu vim para trabalhar de orelha seca. E tá tudo certo, eu estava feliz com isso. E eu comecei a trabalhar em 4 anos, e eu já tinha uma empresa de revestimento que estava crescendo bem. Estava indo muito bem. Em 4 anos ela crescia. E no 6º ano, eu me lembro muito bem que eu já tinha 25 funcionários, e eu tinha um volume de trabalho bem bacana. A empresa crescia, tinha um volume de trabalho bom. E com 28 anos de idade, eu fiz o meu primeiro milhão, que é o sonho de muita gente de uma vida inteira. E eu fui muito abençoado com isso. Mas depois que eu fiz o primeiro milhão, foi exatamente aí que o problema começou. Ah, mas Evandro, você não estava ganhando dinheiro, a empresa estava indo bem, e você fez milhão? É. Mas foi aí que o problema começou. Porque quando o dinheiro veio, eu achei que era meu. Eu achei que tudo era meu. Eu achei que era fruto do meu esforço, da minha inteligência, força da minha vontade. Eu tomava decisões pela emoção. Investia sem direção. Avançava aqui, ó, na força do braço. E vocês querem saber qual foi o resultado? Não foi nem um pouco agradável. Em pouco mais de 2 anos eu perdi quase 3 milhões. Isso mesmo. Eu perdi quase 3 milhões em 2 anos. A minha empresa, eu achava que estava funcionando bem já sozinha. Ela sofreu muito com a minha ausência, a minha empresa. O meu casamento estava balançado. E eu me vi diante de uma verdade que eu evitava. Eu estava construindo muito, estava ganhando muito, mas eu estava construindo sozinho. Eu estava construindo sozinho, na força do braço, tomando decisões movidas pela emoção. A Bíblia nos diz que se o Senhor não edificar sua casa,
Em vão trabalham aqueles que a edificam. Gente, eu vivi essa verdade na pele. Foi doloroso demais. Foi doloroso demais. Mas sabe por que eu consigo falar isso hoje abertamente? Porque eu permiti que Deus entrasse na minha vida. Eu permiti que Ele ficasse sempre no centro de todas as coisas. Então hoje eu falo, a cicatriz não dói. Já não dói mais. Eu entendi que tudo isso que eu estava passando era para eu me tornar quem eu me tornei hoje. E poder estar aqui, falando para vocês. E transbordando na vida de vocês. Porque esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Deus me deu um dom, me deu um talento para fazer negócio, para tocar uma empresa, para investir, simplesmente para me dar acesso a um chamado maior. Simplesmente para usar esse dom e esse talento para me dar acesso ao meu propósito. É sobre isso. É sobre isso. Sabe que eu entendi? Qual que é o maior erro do empreendedor cristão? Vocês querem saber? Por que a grande maioria dos empreendedores cristãos erram? Porque ele ora antes de começar, pede a bênção de Deus e depois toca o negócio sozinho. Consulta Deus nos momentos de crise, mas no dia a dia decide na emoção, na pressão, no impulso. Gente, ter Deus como sócio não é pedir a bênção para tomar a decisão que você já tomou. Você tem que consultar antes. Você já tomou a decisão, para que você está pedindo a bênção? Eu tenho um grande amigo, um dos meus mentores espirituais. E eu ligava para ele para pedir conselho e teve um dia que eu liguei para ele e ele foi bem claro comigo, na repreensão. Você está me ligando para me pedir conselho ou para me comunicar depois que você já fez a cagada? Gente, eu fiquei sem jeito, mas ele tava certo. Porque eu orava, pedia para Deus para me abençoar, mas eu ia lá e tomava a decisão sozinho. Isso não é ter Deus como sócio. Você não deve pedir uma bênção para uma decisão que você já tomou. Consulta antes. É assim que se faz. Literalmente. Literalmente. E o que significa, de fato, ter Deus como sócio? O que significa, de fato, ter Deus como sócio? É isso aí, Gislane. Fala, Deus. Gente, é muito bom ser usado. Eu estou muito feliz de fazer essas lives para vocês. Eu até me emociono porque só Deus. Não sou eu. É Ele. É favor e graça. Muita gente confunde ter Deus como sócio. Muita gente confunde. Sabe? Porque pede a bênção e já tomou a decisão. Não consulta antes de tomar a decisão. E aí confunde essas duas coisas, que não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Meu Deus. A primeira confusão que as pessoas fazem é achar que Deus vai resolver tudo aquilo que é a sua responsabilidade. Deus faz, mas você tem que fazer a sua parte, pô. Se você achar que Ele vai resolver aquilo que é de sua responsabilidade resolver, não vai. As pessoas pensam que se orar bastante, o problema vai desaparecer. Puf! Que a fé substitui a decisão. Não substitui. Não substitui. A fé não substitui uma decisão que cabe a você tomar. Deus não vai resolver algo que é sua responsabilidade de resolver. Tudo que acontece na vida é mérito seu, decisão sua, de bom ou de ruim. Mas a decisão é sua. Deus vai te abençoar, mas você tem que estar em constante movimento, fazendo o que precisa ser feito e assumindo a sua responsabilidade. A fé não substitui a decisão, tá? Não substitui. Deus não entra na sua história para te poupar de responsabilidade. Ele entra para te capacitar, para que você possa assumir essa responsabilidade com maturidade. Isso ele faz. Ele te capacita, mas você tem que estar disponível. Tudo que ele quer é a sua presença, é a sua disponibilidade.
Só isso. A outra confusão que as pessoas têm é achar que, porque você é cristão, tudo que você faz já tem aprovação de Deus. A sua empresa automaticamente está sob direção divina. Não está. Não está. Não é porque você é cristão que tudo está automaticamente aprovado pelo Senhor. Não está. Não está. Não está. Você precisa buscar essa direção ativamente, todo dia, toda hora, em todo momento. Toda hora, em todo momento. Ah, Evandro, e aí, senhor Evandro Neto? O que significa então ter Deus como sócio de verdade? Conta para mim. Gente, significa que antes de assinar um contrato, você ora. Antes de fechar uma sociedade, você busca discernimento para tomar uma decisão. Antes de contratar uma pessoa, pede sabedoria para o Senhor. E antes de demitir, a mesma coisa. Você pergunta, será que eu estou agindo de uma forma justa para com essa pessoa? Deus vai te dar a resposta. Você pode ter certeza, mas você tem que buscar. Significa que paz sempre deve ser um critério de decisão. E se uma oportunidade não traz paz, mesmo que traga dinheiro, você tem que recuar. Por mais que traga bufunfa, dinheiro, que gera resultado, mas se não te traz paz, você precisa recuar. E eu aprendi isso da forma mais cara possível. Porque várias das decisões que eu tomei, várias das perdas que eu tomei, que foi movido por emoção, eu tomei sem paz. Havia muitos sinais, mas eu ignorei. Porque Deus trabalha, Deus dá sinais o tempo todo, constantemente Ele te dá sinais. E Ele me deu. E eu ignorei boa parte desses sinais. Não foi nem um pouco gostoso de viver. E significa também que se você administra o que Deus te deu como mordomo, é a forma mais correta de ser. É você administrar não como um dono, mas como mordomo. Você está entendendo? Porque o dono é ele. O dono é ele. Você é só o administrador. E o que o administrador faz? Ele presta conta. Ele criou tudo. Ele te deu tudo. Tudo que nós fazemos no dia a dia, na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos negócios, a gente tem que fazer para Deus. E não para homem nenhum. Eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo. Tudo que a gente faz no dia a dia, você não vai fazer para mim, Evandro Neto. Você não vai fazer para a Family One, que é a nossa empresa. Você vai fazer para Deus. Você vai fazer para Deus. Porque foi Ele que nos deu a oportunidade de viver o que a gente está vivendo. De ter uma empresa, de desenvolver ideias, de criar produtos, de gerir pessoas. Foi Ele que nos permitiu viver isso. De ter uma empresa, de desenvolver ideias. Foi Ele. E a excelência na entrega diária e a nossa gratidão, primeiramente, deve ser dada para Ele. Nossas expectativas sempre devem estar no Senhor. Sempre deve estar no Senhor. Porque quanto mais a gente cria expectativa em pessoas, mais teremos chance de nos frustrar no caminho. Pode anotar. Criou a expectativa em pessoas, vai se frustrar. Vai se lascar, desculpe meu francês. Agora, se a gente espera no Senhor, se a gente espera em Deus, se a gente descansa em Deus, você pode ter certeza absoluta que Ele irá superar todas as nossas expectativas. Ele irá nos presentear com algo que jamais pensamos, sonhamos ou imaginamos. Certeza absoluta disso. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Muitos homens de princípio, homens de valores que eu me relaciono, meus amigos, muito dessas pessoas que vivem nesse ecossistema que eu faço parte, vivem isso.
O que mais Deus quer é a sua presença, para que Ele te dê o presente que você espera. As pessoas que buscam a bênção, buscam o presente, mas o que Deus quer é a sua presença, para que Ele possa te dar a bênção, para que Ele possa te dar o presente. E por que você não busca estar presente? Proximidade é poder, proximidade traz intimidade, intimidade seja mais Maria e menos Marta. Sabe qual são as 3 áreas que eu tenho notado que muda de fato quando Deus é o sócio? Para mim tem 3 áreas. E quando Deus entra de verdade no seu negócio, na sua casa, na sua empresa, muda assim de uma forma concreta. Isso não é teoria, tá? Não é teoria. Já falei várias vezes, foi o que eu vivi e eu falo sobre isso. Mais uma vez, eu falo sobre isso no meu livro. As 12 Leis do Empreendedor de Sucesso. Tá lá. Eu já falei sobre isso nas outras lives e estou falando hoje de novo. Não é teoria, gente. O que eu estou falando para vocês é o que eu vivi. Tudo é cicatriz que eu estou expondo para vocês agora. Antes eu não conseguia, porque eu estava no processo. Agora eu já entendi o meu chamado, já entendi o meu propósito. Eu estou aqui derramando para vocês sem vergonha de expor as cagadas que eu já fiz atrás. Porque Deus me permitiu viver isso, me permitiu me tornar perito e ter autoridade para falar de um assunto que eu vivi. Eu vivi. Hoje eu consigo te dar a mão e falar assim, irmão, vem comigo. Eu consigo te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu consigo, porque eu já passei por lá. O que mais tem hoje em dia é gente vendendo o que não entrega. Não vamos entrar nesse assunto. Agora, tem 3 áreas que mudam de forma concreta, que eu entendi. E a primeira área é a sua tomada de decisão. Antes eu decidia, tudo que eu fazia era movido pela emoção. E olha que eu sou uma pessoa bem racional, hein? Emocional é minha esposa. Beijo pra você, te amo, meu amor. Eu tomava decisão pela pressão do momento. Aí eu tinha uma oportunidade que brilhava na minha frente, eu ia lá e pá! Mas depois que eu me lasquei, mais uma vez, desculpa meu francês, depois que eu permiti que Deus entrasse no centro de todas as coisas da minha vida, eu criei um filtro. E esse filtro funciona para tudo hoje em dia na minha vida. Toda decisão hoje que eu vou tomar, que é a decisão importante, eu tenho que passar por 3 perguntas. A primeira pergunta, eu tenho a paz que vem do alto? Eu tenho a paz de Deus no coração? Os valores dessa pessoa que está tentando se alinhar comigo, se associar comigo, os valores se alinham com os meus valores? Os valores que Deus me deu? A terceira pergunta, eu tenho a bênção da minha esposa? Para quem é casado e vive com uma só carne, com visão de reino, você tem a bênção da sua esposa? Para quem não é casado, você tem a confirmação, uma validação de algum conselheiro, de algum amigo mais experiente? Isso eu aprendi e eu tomo todos os dias. Agora, se uma dessas perguntas não se alinhar, eu não entro no negócio. Eu simplesmente não dou seguimento. Se a minha esposa não me dá bênção, se eu não sentir a paz, se os valores não se alinhar, irmão, tô fora. Eu tô fora. Eu não entro. Simples assim. E olha que isso já me poupou de erros ultimamente que teria me custado uma fortuna, tá? Antigamente, eu teria me lascado de novo. Mas, pelo favor e a graça e a misericórdia do Senhor, eu aprendi. E a segunda área é o dinheiro. Quando eu era o dono, o dinheiro só servia o meu ego. É verdade. Eu queria provar, queria ostentar, queria provar para as pessoas, queria mostrar que eu tinha vencido, que é o que eu tinha feito. Mas quando Deus é o sócio, o dinheiro só serve a uma coisa. Quando Deus é o sócio, o dinheiro só serve ao seu propósito. Hoje, a Family One, empresa, financia a obra de Deus, financia o meu chamado, financia o meu propósito, financia o ministério da minha esposa, financia o livro dela, financia o meu livro, para gerar conteúdo, para gerar valor na vida de vocês. É para isso.
Porque quando Deus entra, o dinheiro se torna uma ferramenta e não um troféu. Tá entendendo? Isso muda completamente a forma como que você investe, como você gasta, como você doa, como você constrói seu patrimônio. Muda tudo. Muda tudo. E a terceira área, e uma das mais importantes, são as pessoas. Quando eu comandava sozinho, eu via funcionários como recurso. Eu precisava deles e era recurso que eu tinha. Mas quando Deus entrou no centro, eu já passei a ver pessoas, eu já passei a ver gente como um campo. Um campo para semear, um campo para cultivar, um campo para desenvolver. Eu tenho dito que a verdadeira prosperidade está 100% ligada ao desenvolvimento de pessoas. O que você faz para gerar valor, para ensinar, para direcionar, para contribuir, para doar. Foi isso que Jesus veio fazer. E é o que a gente deve fazer como co-criadores. É o nosso papel. Eu tenho um funcionário mexicano que fala português igual ou melhor que eu. Ele está comigo já há quase 20 anos. E é um dos meus braços direitos até hoje. Eu me lembro que há anos atrás, ele estava passando por um momento de crise. E chegou para mim, chegou ao meu conhecimento que ele estava com muita dificuldade. E eu paguei a dívida dele. E ele estava sem lugar para morar. E eu deixei ele morando em uma das minhas casas que eu tinha, que estava vazia na época. E depois eu senti no coração, eu tinha uma gratidão muito grande pelo que ele estava fazendo para mim e pelo trabalho de excelência que ele desenvolvia. É um cara que é servo de Deus, apaixonado por Jesus. E eu senti no coração de dar essa casa para ele de presente. E eu dei essa casa para ele de presente de Natal. Não porque eu era obrigado, tá? Eu não era obrigado a fazer isso, não. Mas é porque Deus estava no centro das minhas decisões sobre pessoas. Antes eu não daria. Não daria. Eu sempre tive um coração bom, doador, generoso. Mas eu acho que eu só dei, de fato, porque Deus já tinha entrado no centro das minhas decisões. E principalmente decisões que estavam ligadas a pessoas. Com mais empatia, com mais compaixão. E isso aconteceu. E assim, nesses anos tudo, eu não creio hoje, tá? Que exija um passo a passo para colocar Deus no centro do seu negócio. Eu acho que não existe. Mas existe alguns passos, algumas coisas que vocês podem fazer. E eu separei 4 passos que eu entendo que seria de grande valia, que eu acho que pode ajudar vocês que estão me acompanhando aqui, de forma que vocês vivam de fato uma vida melhor. Eu tenho aqui 4 passos que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que pode melhorar a vida de vocês. Para quem quer anotar, fica à vontade, como diz o meu amigo, meu irmão Thiago Brunet, papel e caneta na mão. Quem quer anotar aí, fica à vontade. E eu vou procurar estar lendo aí os comentários, né, na medida que a gente vai indo. Tem muita gente. Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, para quem for anotar. O primeiro passo, tá? O primeiro passo. Consagre a sua empresa, os seus negócios, sua casa a Deus. Mas é para consagrar de fato, não é de forma genérica, não. De forma intencional, consagre ao Senhor. Sente com a sua esposa, com seus sócios, caso você tiver sócio, e declare que essa empresa, o seu negócio, a sua casa, pertence a Deus, pertence ao Senhor. E que o propósito da sua empresa vai além do lucro. Isso não é um ritual, tá? Isso é um posicionamento espiritual e é um ato profético. Você pode ter certeza que funciona e funciona na íntegra. O segundo ponto, estabeleça a paz como um critério de decisão. Se você não tem paz, não decida. Se você orou e ainda não sentiu a paz que vem do alto, não decida de forma alguma. E a partir de hoje, qualquer decisão que você for tomar, que seja uma decisão relevante na sua vida, pergunte a si mesmo: eu tenho paz sobre isso?
Eu estou pronto para dar uma resposta concreta? Se a resposta for não, e você precisar talvez forçar uma resposta, recue. Recue imediatamente, não tome decisão. Não tome. Gente, pressão e urgência são os maiores inimigos do discernimento. Se alguém chegar para você e oferecer algo e pedir resposta imediata, e você não tiver tempo para pedir um conselho, não tiver tempo para orar, para pensar, a resposta é não. E tem que ser não de cara. Se alguém falou assim, Evandro, tem essa oportunidade, tá aqui, vai mudar a sua vida, mas eu preciso que você me dar a resposta agora. Eu disse, ok, obrigado. A minha resposta é não. Se você não tem tempo para orar, para pedir para o Senhor, para pedir conselho, checar com a sua esposa se você é casado, a resposta é não. Simples assim. E o terceiro ponto, você deve se cercar, e eu procuro fazer isso com muita frequência, você deve se cercar de conselheiros que têm vida, gente. Que têm experiência real, experiência vivida na área que você atua. Não adianta você pedir um conselho sobre casamento para alguém que já divorciou 5 vezes. Você vai pedir um conselho sobre uma decisão financeira que você precisa tomar para alguém que talvez está devendo cheque especial ou cartão de crédito. Procure alguém, procure conselheiros que tenham experiência real e vivida na área que você atua, mas pessoas que tenham frutos, pessoas que tenham fé. Não decida sozinho. Não decida só com as pessoas do mercado. Tenha pessoas que são referência espiritual, que conhecem a sua vida, que conhecem a sua história, conhecem suas famílias, os seus valores. Você pode ter certeza, Deus fala constantemente e frequentemente através dessas pessoas. E eu posso te dizer com toda a verdade, o meu convidado de hoje, que eu vou chamar daqui a pouco, é uma dessas pessoas que eu tenho certeza absoluta que eu posso contar, e ele já falou assim, me prova. Eu vou provar, hein? Eu vou testar. E o quarto ponto, que você tem que administrar tudo que você tem como mordomo, e não como dono. Eu falei isso aí anteriormente. Quando você administra como mordomo e não como dono, tudo fica mais fácil. Porque Deus está no controle, não é você. Todo mês, antes de você tomar qualquer decisão que seja financeira, você pergunta, o que Deus está pedindo para eu fazer com tudo que passou pela minha mão hoje, esse mês, essa semana? O que Deus quer que eu faça com esse recurso? E a decisão vai vir. O que eu devo fazer com esse recurso que entrou hoje? Está sobrando? Ok. Eu tenho que fazer uma doação? Eu posso fazer um investimento? Eu guardo como reserva? Ou eu reponho em algum lugar que está faltando? Quando você administra como mordomo, Deus confia ainda mais nas suas mãos. Você pode ter certeza absoluta. Absoluta. Como eu disse, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente tem a oportunidade de fazer, foi Ele que nos deu essa oportunidade de fazer. Agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o meu convidado especial de hoje, que eu tenho certeza que vai ter uma palavra poderosa. Acho que já passei do tempo de chamar ele. Tenho certeza que vocês vão amar e vai agregar muito dentro daquilo que eu já falei até aqui. Eu vou chamar ele aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixa eu convidar ele. Ele chegou, gente. Gente, deixa eu apresentar para vocês o meu convidado mais que especial no dia de hoje, na live de hoje, Marcelo de Souza. Marcelo de Souza é cristão, esposo da Jussiara, pai de 4 filhos, agora avô, pela primeira vez. Ele é pastor, empresário, mentor de líderes, pastor por chamada e vocação. Marcelo, ele plantou a Home International Church aqui em New Jersey em 1996, quase a minha idade, meu Deus. Só que não. E é uma igreja que nasceu aqui nos Estados Unidos, se expandiu para o Brasil, para o Japão, e ele consolidou o Ministério Internacional hoje com atuação em 3 continentes, tá? É maravilhoso o que ele fez. Com mais de 30 anos dedicado à formação de pessoas, Marcelo também é o fundador da Next Step Network. É uma empresa voltada ao desenvolvimento de líderes espirituais e de negócio. A sua atuação une visão, direção e profundidade para preparar líderes, CEO
diretores a construir negócios mais sólidos, saudáveis e prontos para escalar. Isso é bom, gente. Ao longo da sua trajetória, o Marcelo se tornou uma voz de referência para quem deseja crescer, sem perder fundamentos, expandir, sem abrir mão de princípios e liderar com clareza em ambientes de alta responsabilidade. Recentemente se tornou sócio fundador da 2003 Filmes, é uma produtora de audiovisual sediada em Alphaville, São Paulo, e é focada na construção de marcas, criação de conteúdos, filmes institucionais e aí por aí vai. Hoje, Marcelo se dedica sua vida a formar líderes, fortalecer negócios e construir pontes entre fé, visão e influência para gerar impacto em diferentes esferas da sociedade. E ele é, com muito orgulho, também o nosso diretor da nossa pista do Legendários aqui na costa leste dos Estados Unidos e tem feito um trabalho incrível com os homens e com famílias. E o pastor João Brother, mais novo vovô na área, parabéns pela chegada do seu netinho, muito feliz, eu honro muito a sua vida, te admiro muito, seja bem-vindo, a palavra é sua. Uau, que alegria estar aqui, Evandro, eu te admiro muito, te honro, e eu te falei, me põe à prova, porque você e mais algumas 3 ou 4 pessoas, eu disse isso ultimamente, um amigo meu de Miami, amigo nosso de Miami que está aqui, eu também ouviu isso de mim, que é, me põe à prova, que há amigos que vale a pena a gente dar a vida por eles, há pessoas que arrancam da gente algo que a gente vê que é Deus que está usando essas pessoas para arrancar. Eu estou muito empolgado com o seu livro, quanto mais eu escuto dele, mais assim eu vejo a preciosidade que é. Amém. Talvez, olha aí, ó, que coisa linda, talvez você não saiba ainda, mas acabou de chegar lá em Alphaville, na nossa empresa, os livros que nós encomendamos, cada funcionário vai ganhar um livro desse e nós vamos fazer um curso com ele, nós vamos parar um dia Amém. inteirinho para fazer um workshop com esses funcionários e eventualmente Amém. meu sonho é que você esteja lá também Amém. para nos abençoar. Parabéns, está sendo um êxito. Eu ouvi você e, rapaz, que coisa preciosa é aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E eu queria não adicionar, eu queria contribuir um pouquinho em algumas coisas que você disse, porque ter Deus como sócio é uma coisa maravilhosa. Talvez a gente não entende ainda o peso disso, o quanto que isso realmente muda tudo. A questão é, quando Deus é sócio, rapaz, a negociação inteira muda. Tudo muda, porque você não está mais nos seus recursos, você está nos recursos de Deus. E eu não estou falando só dos recursos financeiros, estou falando principalmente dos recursos espirituais, dos recursos emocionais, da sabedoria, do discernimento, do entendimento. Agora, vamos lá, deixa eu dizer algo para você. Você falou aí que eu recentemente me tornei sócio da 323. Deixa eu te dizer uma coisa, esses meninos, eu mentorio eles há mais de 3 anos e eles me convidaram algumas vezes para ser sócio deles. De todas as vezes, o que eles apresentaram para mim foi assim, a empresa deles, como era a empresa deles, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia pôr o meu dedo, eu não conseguia liderar. E eu falei, cara, deixa eu continuar ajudando vocês. Eu abençoo vocês, mas não precisa ser sócio. Eu vou liderar vocês, vou direcionar vocês, mas de repente, Evandro, eles pararam tudo, jogaram a empresa no chão, literalmente, e falaram assim, ajuda a gente a construir uma empresa diferente. Me deram um projeto que eles tinham e falaram, pega esse projeto na mão e diga, a gente tá certo, tá errado, não é? A gente quer você nesse projeto. Aí eu tive o projeto na mão, aí eu pude controlar onde a empresa vai, aí eu pude somar os talentos de todos, aí eu pude somar, e aí eu fiquei à vontade, falei, puxa, que legal. E aí, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falou para mim que o tema era esse, cara, como é que a gente atrai um sócio do calibre de Deus para nossa empresa? Porque, assim, trazer um sócio para sua empresa tem toda tem toda uma situação que vai por detrás. Tem toda uma sedução que você faz, as planilhas como você organiza, os nomes que você dá às despesas, os nomes bonitinhos, né? Para justificar, os projetos de futuro, tal. Então a gente pinta uma empresa maravilhosa, os sonhos, os valores, a gente pinta na parede. Uau, o sócio, futuro sócio, né? A gente tá sonhando em ser sócio, entra na empresa e fala assim: rapaz, eu quero ser sócio desse negócio aqui. No, no mundo espiritual, quando a gente fala com Deus, fica um pouquinho mais difícil.
Porque Deus não vê só o que está na parede, Deus não vê só a planilha, Deus não vê só o que está ali, Deus vê o coração. É verdade. Deus vê a estrutura interna. E aí, Evandro, meu Deus do céu, como é que a gente atrai Deus para uma sociedade? Sabe, você falou tantas coisas aqui que me impactou. Amém. Uma delas é sobre chamar Deus só para apagar incêndio, né? É, a grande maioria Deus, faz isso. Deus não entra em sociedade assim. É, Deus não entra. Aliás, nem eu quero entrar, nem você. Muito mais Deus. Quando a gente fala assim, não, eu preciso do senhor, porque se o senhor não vier agora, vai acabar a minha empresa. Fala assim, cara, sua empresa está acabando por burrice sua, por erro seu, por testadura sua. E agora? O que você vai fazer? Deus não pode ser chamado apenas para isso. Deus precisa de ser um governo diário. Deus quer acrescentar é, é, assim, algo que a sua empresa não tem. Então, a pergunta-chave é: como eu atraio Deus para a minha empresa? Eu repito, no mundo dos negócios, a gente olha uma planilha quando vai entrar numa empresa, olha os números, olha o que está sendo feito, olha a cultura da empresa, mas Deus não se impressiona com isso. Uma vez alguém disse assim para mim: olha, eu vou entrar em sócio nessa empresa porque a frase que o cara me disse sobre expansão mudou a minha vida. Porque a cabeça dele é muito boa para expansão. A minha pergunta é: as frases podem ser bonitas, é, mas e o coração está correto? é isso Porque aí. Deus vê o coração. Total. Deus vê a estrutura aqui. Então eu queria rapidamente, nos minutos que eu tenho aqui, responder essa pergunta: como eu posso atrair Deus para ser meu sócio? Como é que eu posso fazer Deus olhar para minha empresa e falar assim: tá aí, tô com você nessa, tô junto contigo. E aí, conta Né? pra Então, nós. então vamos lá, anota aí rapidinho, você que está aí, por favor, pega um papel e caneta e continua anotando aí. É o seguinte: primeiro, o Evandro já falou aqui, Tô anotando aqui. Deus, embora Deus é atraído pela mordomia correta. Evandro já falou isso. A primeira coisa que atrai Deus para a sociedade é mordomia. O que é mordomia? É como você serve com os recursos que Deus coloca na sua mão. Mordomia é entender que eu administro o que não é meu. Evandro já disse isso, eu estou repetindo. A empresa pode estar até no meu nome, o CNPJ, eu posso ter aqui nos Estados Unidos o AIN, meu nome, faz diferença nenhuma. A conta bancária pode ser no meu nome, mas diante de Deus eu sou apenas um administrador. Essa consciência precisa de estar cravada dentro de mim. Salmos 24:1 é muito profundo, dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Isso inclui minha casa, minha família, meus dons, minha empresa, meus recursos, minha influência, minha equipe, minhas oportunidades. Quando eu entendo isso, eu paro de perguntar apenas quanto eu posso ganhar nisso? Que É, essa é a pergunta rasa. sim. Essa é a pergunta de quem ainda não entendeu o que é mordomia. Quanto eu posso ganhar? Quanto eu posso ganhar? A pergunta certa é eu começar a perguntar: Senhor, como é que eu devo administrar o que o Senhor está colocando na minha mão? Não é quanto eu posso ganhar, é como eu devo administrar o que veio. E às vezes, um negócio que Deus está envolvido nele, nem sempre cresce tão rápido financeiramente assim. Eu queria trazer isso aqui e tirar algumas mentiras que é nessa área que a gente acredita. Primeiro, se Deus está com você, você vai prosperar igual noite do dia para a noite. Se Deus está com a gente, e Deus conhece o nosso coração, Sim. Deus vai segurar um pouquinho o nosso crescimento às vezes, porque o nosso coração, a gente pode pegar o presente e se esquecer de Deus, porque a gente não está preparado ainda para onde Deus quer nos levar. É isso Então aí. Deus freia um pouquinho, só um pouquinho. Fala assim: deixa eu segurar você um pouquinho. Deixa eu, deixa eu primeiro trabalhar o seu coração, porque eu não quero que você cresça e que você caia depois. Eu quero que você cresça, vai galgando, estabelecendo e não pare de crescer. Então, às vezes, Deus até segura, sabia? Tem gente batendo na madeira aí, dizendo: tá amarrado, mas acredite no que eu estou te falando. É, Tem uma historinha rapidinho, uma vez, uma pessoa que estava buscando Deus falou pra gente assim, numa cela, num grupo de reunião que a gente tem toda semana, ele disse assim: meu sonho era ter uma bicicleta. E nós nos reunimos e demos a bicicleta para ele. aí. A célula se reuniu e deu a bicicleta para ele. Ele ficou tão feliz, ele chorou, ele abraçou todo mundo, ele montou na bicicleta, ele nunca mais voltou naquela reunião para Aí. buscar Deus. Meu Deus. A gente não faz a mesma coisa assim? Deus É, nos dá os presentes, a gente se interta com a mão de Deus e a gente esquece o rosto
de Deus. E essa é uma mudança profunda. É a gente entender que quem é fiel no pouco, como diz as Escrituras, é fiel no muito. Quando eu tenho pouquinho, eu vou ser fiel a Deus, para que Deus então vá acrescentando. Segundo valor, rapidinho anota aí. Deus é atraído por valores. Valores. Primeira coisa que me atraiu no projeto dessa empresa que nós citamos aqui, da 323 aí em Alphaville, foi que eu olhei e falei assim, quais são os valores da empresa? Eu vi os valores e eu disse, tá bom, nós temos espaço no nosso lucro para abençoar, nós vamos entregar alto conteúdo para pessoas chaves que a gente trabalha no Brasil, mas também vamos dar esse mesmo conteúdo para algumas pessoas que não têm condição de pagar. Nós vamos poder abençoar campos missionários, pastores que fazem missão, homens que estão começando. Nós temos um budget para os valores. E é uma cultura isso. A É, sua empresa tem uma cultura. Talvez você não se deu conta disso. A sua sim, empresa tem uma cultura. É a maneira que se negocia, a maneira que se corrige, a maneira que você paga, a maneira que você cobra, a maneira que você trata com atritos, com os clientes, como você fala com eles, a maneira que você trata dentro da sua empresa, quem não pode te dar nada, é, quem não vai te ajudar em nada, aquela pessoa que está servindo o café. O máximo que vai fazer para você é te dar um café e você sabe que qualquer um que você pôr naquele local pode fazer o mesmo. Isso é uma cultura. Então Deus olha para tudo isso. Não adianta tocar louvor no escritório e humilhar o funcionário, tá? não é? Funciona. Versículo na parede não substitui justiça na prática. Jamais. É um negócio muito. Tá na recepção, Deus é fiel. É, Mas, justamente. é, mas a empresa é injusta no pagamento. Deus olha para esses valores e fala assim: puxa, Meu Deus. não, não tem como. Provérbios 11:1 diz assim a Escritura: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos dão prazer ao seu coração. Lhe dão prazer. Ou seja, Deus entra nos detalhes das negociações. Deus está olhando, o problema não é o quanto você vai ganhar. O É, problema é como você faz. é isso aí. 3, anota rapidinho aí. Deus é atraído pela forma como nós tratamos pessoas. Eu amo algo que você faz, Evandro, e você faz isso comigo desde a primeira vez que a gente se conheceu, sem a gente ter o histórico que temos hoje. Você me chama de meu príncipe. Ô, meu príncipe, ô príncipe. Você tem essa cultura de chamar todo mundo de príncipe, É, lembrando todo mundo o que eles realmente são em Cristo. amém. Isso é nobre, isso é fantástico. E Deus olha para essas coisas, a forma que a gente trata. Se nós olhamos as pessoas, a Bíblia nos encoraja a olhar as pessoas superiores a nós mesmos, independente de quem elas são. Olhar Sim, para qualquer um e dizer assim: uau, essas pessoas são preciosas para Deus. Eu não estou tratando ela pelo quanto ela tem, pelo carro que ela anda, pelas portas que ela pode abrir para mim. Eu estou tratando essa pessoa excelente porque essa pessoa é um príncipe, é uma princesa é diante isso. de Deus. Funcionários não são apenas o vulgo orelha seca, É, a mão de obra. São vidas. são vidas. São vidas. Você tem uma empresa, sabe? Deus quer usar a sua empresa para tocar vidas. As primeiras vidas que você vai tocar é os seus funcionários. Então, assim, a forma que você cuida deles, uau, os clientes não são apenas faturamento, são pessoas que você toca. Fornecedores também são pessoas, são relações. Então a empresa, a sua empresa pode ter uma plataforma de cura ou de feridas. E aí está a minha pergunta para você. Quem anda na sua empresa, quem caminha com você de pertinho, sai sempre ferido ou sai curado, avançando para o próximo nível? É, Esse é um termômetro para você é, guardar. Olha só, Jesus nunca usou pessoas para construir algo. é, Jesus construiu pessoas. é, Você não está aí usando as pessoas para construir riquezas na sua empresa, você está construindo pessoas na sua é. empresa. Guarde isso, sabe? Há uma grande diferença. A maioria das pessoas hoje usam pessoas e amam os Coisas. resultados, o dinheiro, a conquista. O que Jesus nos ensina é usar as coisas, mas amar as pessoas. O objetivo são as pessoas. Eu amei você dizer isso aí, É, que você doou uma casa para um funcionário. Cara, isso é maravilhoso. Isso me é, abençoou aqui. Eu ainda não pude fazer isso. Já doei carros, mas a casa ainda não. Chego lá. Esse é um alvo, né? amém. Então, assim, nós precisamos de entender que o que Deus põe nas nossas vidas, muitas vezes, nós
nós seremos a resposta, o milagre na vida de alguém. E uma coisinha simples para você guardar. Quem entende mais sobre honra, porque está debaixo da sua liderança? Quem anda com você aprende sobre honra ou desonra? Sabe? Isso é muito importante. Quarto ponto, Deus é atraído por lucro com propósito. Isso. E gestão com excelência. Isso. Ó, anota isso aí. Se tiver uma coisa, você tem que entrar dentro do seu coração. É isso. Lucrar não é pecado. Meu Deus do céu, parece que tem gente que fica assim. Entenda? Aprenda a cobrar. Cobra bem. Eu tenho um mentor que está batendo em mim direto, porque ele quer que eu aprenda a cobrar. E eu falo, mas tá bom. Ele fala, não tá bom. Vitor Damasio, ele fala, não, Marcelo. Você tem que valorizar você. Você tem que entender por quê. Porque o seu lucro tem um propósito. O que Deus vai trazer para sua mão é um propósito. O problema não é lucrar, o problema é o lucro virar o seu senhor e você fazer qualquer coisa por causa dele. Pensa nisso. Sabe que dinheiro é uma excelente ferramenta, mas é um péssimo senhor. É um péssimo Deus. Demais. Evandro, quando o dinheiro é servo, ele constrói. Quando o dinheiro é senhor, ele escraviza. Total. Então, o empresário cristão que quer atrair a sociedade de Deus para o negócio dele, ele tem que ter uma relação madura com o lucro. Sabe, assim, não tenha vergonha de prosperar. Se Deus te prosperou e você tem condição de viver onde você quer, de dirigir o que você quer, faça isso. Algumas profissões exigem algumas cautelas, como é o meu caso. Por mais que eu sou empresário, eu sou prioritariamente pastor. Então eu tenho que ter uma certa cautela em como eu gasto os meus lucros, mas você não. Você tem a cautela de Deus. Deus, eu posso isso. Uma vez que você usou o seu lucro para os propósitos de Deus, não tem problema nenhum você desfrutar disso. A pergunta não é quanto eu ganhei. A pergunta é o que esse ganho está servindo ao reino de Deus. Esse ganho está vindo à minha vaidade? Esse ganho está indo para o meu ego? Esse ganho está indo para que eu tire onda? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer ser sócio de uma empresa que existe só para você provar para aquelas pessoas que talvez até já morreram lá no Brasil. Falaram que você não ia conseguir na vida. Deus não está nem aí você tentar provar isso. Meu Deus. Deus quer ver o que você está fazendo hoje. Sabe? Propósito sem gestão vira irresponsabilidade. Propósito sem gestão vira responsabilidade. Mas antes disso, lucro sem propósito vira idolatria. Verdade. O lucro vira o seu Deus. Não basta dizer Deus está comigo e administrar mal. Sabe? Não basta dizer é para o reino e não ter excelência. Não basta dizer, sabe, é fé e viver em desordem. Quando Deus é sócio, a empresa precisa refletir excelência. E essa excelência, número 1, não é a beleza, não. É a forma que você administra os seus lucros. Colossenses 3:23 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o teu coração, como para o Senhor e não para os homens. Se é para o Senhor, eu faço bem feito, eu organizo, eu planejo, eu sou fiel, eu sou justo, eu melhoro. E para terminar aqui, aterrissando, para devolver para o Evandro, preste atenção nisso. Deus não entra como sócio minoritário. Aí pronto, aí acabou. Você quer um sócio minoritário? Arruma outro. Meu Deus. Até aquilo que eu falei, né? Até porque tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente tem, toda oportunidade que a gente vive, foi ele que deu. Foi ele que deu. Simples assim, uau, que palavra maravilhosa, meu pastorzão, brother, príncipe do Altíssimo, gratidão pela sua vida. Parabéns mais uma vez pelo seu netinho. Amém. Que cresça com muita saúde, que traga muita luz, muita alegria na vida de vocês. Fica conosco, fica com a gente só um pouquinho. Claro. Eu quero pedir para você o horário final. Pessoal, antes de fechar, eu quero resumir para vocês aquilo que a gente aprendeu hoje. Que ter Deus como sócio não é pedir a bênção para tomar uma decisão que você já tomou. Você já tomou a decisão, está pedindo a bênção por quê? Você tem que tomar antes. Pedir a bênção e depois toma a decisão. E não toma a decisão para depois pedir a bênção, né? Isso está errado. Você não deve achar que Deus vai resolver tudo aquilo que é sua responsabilidade. Já falamos sobre isso. Aquilo que cabe a você decidir e que é sua responsabilidade, você que tem que tomar.
Não acha que Deus vai resolver para você aquilo que é função sua resolver, não, que não vai, tá? E você tem que deixar que ele te capacita para que você possa assumir com responsabilidade e maturidade tudo aquilo que você precisa fazer. E quando isso acontece de verdade, essas 3 coisas que eu já discuti hoje, e o pastor Marcelo falou algumas delas, que vai mudar de fato a sua vida, que vai ser a forma como que você decide as coisas, a forma com que você lida com o seu dinheiro e a forma com que você trata e lida com as pessoas. Isso é fundamental. E isso vai acontecer quando Deus, de fato, estiver no centro de todas as coisas. Eu fiz o meu primeiro milhão, como eu já disse aqui, mas em contrapartida eu quase perdi tudo. Mas quando ele entrou no centro, em 2021 mesmo, que eu me lembro, só em um ano eu consegui adquirir 11 imóveis de uma vez. Mas não foi porque eu fiquei melhor ou mais inteligente. Não. É porque eu parei, de fato, de atrapalhar aquilo que eu já estava preparando para a minha vida. Eu saí de cena e botei ele no centro de todas as coisas. Aí as coisas começaram a acontecer e ele, de fato, superou todas as minhas expectativas. E o livro que eu escrevi, As 12 Leis do Empreendedor de Sucesso, tudo aquilo que a gente falou hoje está em uma das leis que é a mais importante, que é a lei invisível. Essa lei sustenta todas as outras. Porque Deus no centro, Deus quando ele está no centro, tudo funciona. As outras leis podem até funcionar por um tempo, mas elas não se sustentam se Deus realmente não estiver no centro. E se você ainda não adquiriu, o link está na bio, corra lá, eu tenho certeza que aqui tem chaves poderosas que vai destravar seu destino. Pastorzão, você pode orar pelas pessoas que estão aqui presentes, entregando esse momento incrível que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que Deus vai, depois dessa live, falar na vida de muita gente que o conteúdo de hoje eu tenho certeza que foi, assim, pauleira e muita coisa que eu tenho dito que, assim, as pessoas não só devem falar o que é, perceber o que é óbvio. Tem muita coisa que não está sendo dita, não está sendo percebida e o pior, tem muita gente normalizando aquilo que não é normal. Isso está errado. Então, ore para a gente, consagre e abençoe a vida dessas pessoas e que venha mais e mais lives e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós colocamos diante de Ti o nosso coração e colocamos diante do Senhor todas as vidas, as famílias, as empresas aqui representadas. Colocamos as nossas decisões, colocamos o nosso futuro, Senhor, colocamos o nosso negócio, mas antes do negócio nós colocamos o nosso coração na Tua mão. Deus, nós te pedimos, tira o ego do comando, tira a vaidade, tira a ganância, a ansiedade, a pressa. Deus, tira toda a decisão movida por medo, por orgulho. Senhor, nós queremos que o Senhor entre, o Senhor seja o sócio, o Senhor seja o sócio majoritário da nossa empresa. Senhor, nós queremos que o nosso coração atraia o Senhor para ser o nosso sócio. Assume o teu lugar. Que as nossas empresas não sejam apenas fontes de renda, mas plataformas do reino de Deus. Que haja justiça nas negociações, honra com as pessoas, que haja sabedoria, Senhor, nas nossas decisões. Deus, acima de tudo, propósito no lucro e crescimento, mas crescimento com paz. Nos dá discernimento para abrir portas certas e coragem, Senhor, para fechar portas, para sair de mesas que sabemos que temos que sair e fechar portas que sabemos que temos que fechar. São erradas e nós já sabemos. Dá-nos ousadia para isso, Senhor. Deus abençoe que cada empresário que já tem a sua empresa, que está abrindo, os líderes, as famílias, os funcionários, todo homem e mulher aqui, Senhor, prospere as suas mãos, mas prospere muito mais o coração. Que enquanto os nossos negócios cresçam, a nossa alma não se perca e que a nossa influência aumente, mas o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor também nos leve cada dia mais a te conhecer mais, a ter uma experiência real contigo, invada a nossa casa, a nossa família, transforma o nosso lar, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui. Agora aplica tudo que você aprendeu e mais uma vez, se você não adquiriu ainda meu livro, corre lá, garante seu exemplar, o link está lá na bio, tenho certeza que vai mudar a direção da sua vida. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios e até a próxima. Pastor Marcelo, te amo. Até já. Tchau, Tchau, amigo. Bye, bye. Paz. Deus abençoe. Amém.